Continuemos, então? Cadê o resto do povo? Não viu o Josiel entrar? Bora lá. Bom, acho que eles vão entrando, né? Então, 4 camadas, pessoal. 4 células, tá? Então, camada córnea, granulosa, espinhosa e basal. Queratinócitos, melanócitos, Langerhans e Merkel, né? Lembrando que as Langerhans, sistema de defesa, Merkel, a sensibilidade, né? Opa. Os melanócitos dão as cores e os queratinócitos é o que produzem a própria pele em si, né? Deixam ela saudável. Vai fazer um paralelo com o tecido conjuntivo. Lembra quando a gente fala de, por exemplo, osteoblastos e osteócitos, nós temos essa célula que forma o tecido final, né? Então, os queranoblastos, digamos assim, que não existem, tá? Estou inventando. Elas formam os queranócitos. Então, essa é a maturação das células da pele. Vamos continuar. Então, os melanócitos vão produzir aquele pigmento, né, chamado de melanina, e é o que protege a gente dos raios solares e, ao mesmo tempo, dão cor para a nossa pele. Então, por que existem brancos, negros, pardos? Qual que é a razão de tanta variedade de cores, pessoal? Porque nós somos bonitos. Porque nós somos lindos, maravilhosos. Bem isso. Porque nós somos tchucos. E qual que é o motivo de nós sermos tão bonitos e termos uma variedade de cor tão grande? Alguém? Diferentes ambientes e condições? Diferentes ambientes e condições. Da onde vem, majoritariamente, a pele negra? Eu entendi, professor, como assim? Qual Gente, continente, né? Qual continente existem mais negros? na África. África. Qual continente existem mais brancos? Portugal, Itália, Europa, de uma forma geral, né? Europa. Então, essa diferença, justamente pelo que o José falou, é uma diferença de incidência de raios solares. A nossa origem é africana, né? Isso já está bem estabelecido. Mas conforme os grupos humanos eles foram migrando para outras áreas do globo, a incidência de raios solares ela foi diminuindo, né? Ou de intensidade ou de quantidade. E aí, o nosso corpo, gente, ele se adapta aonde ele está. E conforme essa adaptação vai acontecendo, vão acontecendo também mudanças profundas na nossa fisiologia. Então, a partir de uma pele negra, né, completamente tomada de prolongamentos dos melanócitos, os melanócitos perceberam que eles não precisavam gastar tanta energia para se proteger, para proteger a pele do sol. E aí a pele foi ficando mais esbranquiçada, né? Então a gente, se pegasse uma divisão do mundo antigo, a partir da África, né? A partir do Trópico de Capricórnio, bem no centro da África, indo para cima até a Europa, você veria justamente esse clareamento da pele da população. O que não tem nada a ver com você ser melhor, maior, menor, né? Você só toma menos sol, então não tem muitos além não, né?
Então, uma das disfunções, né, que têm origem nos melanócitos são o vitiligo, o melasma e o albinismo. Então, o que que é o vitiligo? Alguém sabe? Uma disfunção dos melanócitos? Isso, de que tipo? Ela é externa, digamos assim. Você adquire vitiligo? Você pega de alguém vitiligo? Não, seria Hum, genético? ela é de fundo genético, né? Geralmente, a- como ela se desenvolve é de fundo geralmente emocional, traumática, né? Ainda não se sabe muito bem, na verdade, o que desencadeia o vitiligo. Mas basicamente, né, é uma, des, uma descamação, né, do melanócito, e esse melanócito ele começa a parar de produzir os seus prolongamentos e a melanina que ele tinha antes, tá? Não, alguém está com o áudio ligado. Deixa eu ver quem é. A Lari. Tô te mudando, Lari. Então, essa tá bem confortável vendo a gente, né? Olha só, enrolada no cobertorzinho, dormindo, gostoso. É isso que não dá para fazer, gente, entendeu? Por isso que tem que anotar. E aí, senão a gente fica perdido depois, tá? Eu vou assistir aula de volta. Hã? Eu vou assistir aula de volta. Tá bom. Então, o vitiligo, ele não é adquirido, né? Ele é justamente uma disfunção genética que é desencadeada por um fundo emocional, ao contrário do albinismo, né? O albinismo, a pessoa já nasce albina. Ela não tem produção nenhuma de melanina. Ela tem melanócito? Professor, existe pessoas com o olho violeta? Sim, é o caso de alguns albinos. Ah, achei que não. Violeta e vermelho também. Os albinos, eles não produzem melanina nenhuma. Eles têm os melanócitos, certo? Mas eles não têm eles podem até ter prolongamento, mas não tem nenhuma melanina. Então, não, por exemplo, negro albino, japonês albino, todas as cores de pele, né, todas as etnias, elas são suscetíveis de desenvolver o albinismo, que é justamente a zero melanina, né, uma condição genética, quando a pessoa já nasce completamente branca. Então, tudo é branco, né? Todos os pelos são brancos, a pele inteira, inclusive a mucosa interna, ela é mais pálida, né, do que o usual, e os olhos, por não produzir melanina, elas não têm nenhuma cor. Então, o que reflete esse fundo ou violeta ou vermelho, às vezes, como vocês já viram um coelhinho branco, né, que tem os olhos vermelhos, você está vendo, na verdade, o sangue que está passando atrás do olho. Como não tem cor, a íris da pessoa é transparente e você enxerga a, o sangue, né? Isso pode se confundir com o violeta, porque é a mistura ali de um vermelho com azul, né? Um sangue com mais gás carbônico, ele dá uma ideia de azul e pode dar uma impressão de violeta. Mas geralmente tende mais ao vermelho. Professor, Oi. tipo assim, os meus 3 bebês, eles nasceram com uma mecha branca no cabelo, sabe? Tipo, é uma coisa já de nascença. Eles têm uma mecha, tipo assim, dá pra chamar de mecha porque é bem grande, é uma quantidade maior Uhum. no cabelo. Mas o do meu bebê, do meu menino, parece mais, porque acho que por cortar o cabelo dele aparece mais. Uhum. Então, pode ser disso também? Pode ser que geneticamente
partes do corpo sejam afetadas pela disfunção de melanina. Mas daí não dá para saber muito bem, né? Tipo, uma mecha ou outra pode ser apenas uma variação natural da cor, não necessariamente uma dessas disfunções do melanócito, não Um necessariamente. charme, né? É um charme, né? Porque praticamente os três têm essa mecha branca, sabe? Mas nem eu e nem meu esposo temos. É genético. Alguém da sua família teve um dia, né? E agora os três nasceram. Ou eles são os três primeiros a nascer também, né? Isso pode acontecer de uma hora para outra, né? São os novos mutantes, digamos assim. Então, Ah, entendi. Então qualquer posso tipo de continuar chamando mutação eles de dragão. pode chamar de dragão, tá? E o melasma, né? O melasma é justamente o contrário do vitiligo e do albinismo. Na verdade, é um escurecimento da pele. Em que tipo de condições, né? São manchas, na verdade, né? Que tipo de pessoas vocês veem muito isso aqui? As mulheres vão saber mais, eu acho. Professor, Oi? isso aí eu vejo várias vezes. Oi? Essas manchas, assim, várias vezes eu vejo nas grávidas, nas gestantes. Daí por E qual motivo? o motivo é que na gestação, todas as células da grávida, elas são muito mais, digamos, exigidas, né? Então, tudo é produzido mais na gestante para ela passar alguma coisa pro bebê. Então, a pele, ela fica geralmente mais queratosa, né? Ela sofre essa variação de hora muito oleosa, hora muito seca, justamente porque o bebê também está influenciando nesses hormônios. E os melanócitos, eles são controlados por hormônios. Não é à toa que o estresse pode desencadear o vitiligo, né? Então, o hormônio, ele pode não agir de forma homogênea no corpo todo. Então, você pode ter um melasma no rosto, você pode ter aquela linha negra, né, na barriga, que também é a linha negra ela é mais comum do que o melasma, né? O melasma, geralmente, ela não afeta tantas mulheres. Agora, o que sempre se recomenda? Que a mulher grávida use o filtro solar, né, para não ter melasma, que não se exponha muito ao sol durante a gravidez, mas eventualmente isso pode acontecer de qualquer maneira. E justamente a nossa pele, de uma forma geral, ela não é homogênea em relação à sua cor. E o melasma é basicamente os melanócitos que já são mais escuros, eles ficando ainda mais escuros, tá? Então, essa é a condição, né, na gestante que, por ser muito mais exigida, acaba acontecendo. Beleza? Obrigada. E, Dúvidas? e Mais tem como tirar, professor, essas manchas do rosto? Olha, não tem. Essas são manchas que podem ficar permanentes, né? Ela até tem tratamento, mas no começo da gravidez, e não são com todos os produtos, porque as grávidas não podem usar todos os produtos também, tá? Mas elas, não, eu não conheço hoje tratamento que tire melasma, tá? Ela até pode ficar Interversão mais a clara. laser não resolveria? O laser resolve tudo, né? Mas o problema é que você tem que fazer o laser no rosto todo, inclusive no buço, né? E isso é bastante perigoso, né? Perto dos olhos não se recomenda fazer tratamento laser. Talvez seja uma possibilidade. Eu não conheço bem o tratamento do melasma mesmo, tá? Vou ficar devendo essa para vocês. A Stephanie tinha me feito uma pergunta sobre epiderme, não tinha? Ou foi mais para frente? Foi da derme? Bom, então vamos falar da derme. Então, é a camada mais espessa, né, digamos, em tamanho. Então, lembra que eu falei para vocês, é onde estão todas as partes funcionais da pele. As glândulas sebáceas, assim, do manto hidrolipídico. Então, Stephanie, aquela parte que eu falei
onde tem o sebo, né? Esse sebo, junto com a glândula sudorípara, ela é justamente esse manto hidrolipídico. O manto hidrolipídico geralmente reflete a saúde da sua pele. Se você tem um manto hidrolipídico bem, digamos, bem tratado, bem mantido, né? Não toma água pelando fogo o tempo todo, né? Se você hidrata a sua pele antes de dormir, se você se hidrata antes de dormir, se você se hidrata durante o dia, esse manto hidrolipídico, de uma forma geral, ele vai mostrar um aspecto muito mais saudável, né? Uma pele muito mais brilhante e muito menos quebradiça, né? Que vai descamar menos. Isso é um manto hidrolipídico, tá? Ele recobre a pele toda. Era essa a dúvida? Ah, então, essa derme, né, que é a parte mais grossa da nossa pele, ela é que tem toda a parte funcional do nosso corpo. Isso, ela faz também barreira contra os micro-organismos, justamente por ser hidrofóbica, né, também ela mantém micro-organismo fora. E ela também recobre os folículos, então não deixa o micro-organismo entrar ali com grande facilidade. Sim, ela faz isso sim. Então, como ela é mais grossa, né, ela também amortece contra esses traumas que a gente sofre todo dia, né? Se você vai pegar, se você topa com alguma coisa, se alguém esbarra em você. E olha só, ela possui tecido conjuntivo, né? Então, esse tecido conjuntivo ele vai é, também atuar na cicatrização da sua ferida que for muito profunda, né? Que chegar até a parte mais baixa da sua pele, né? No caso aqui é a derme. Então a nutrição vem justamente desses vasos sanguíneos que estão ali, então vasos sanguíneos, né, vênulas, capilares, toda a parte do tecido do sistema linfático, né? Então também tem a presença de células nervosas que estão ligadas ao tato, que nem a célula de Merkel que a gente mostrou ali atrás. O próprio vocês conseguem olhar para o dedo de vocês e ver o quê? Como é que chama isso aqui mesmo? Isso aqui? Digital? Digital. Para que serve a digital? Identidade? Ok. Há 10 mil anos atrás a gente não tinha identidade Pra pegar as coisas. para pegar as coisas, né? Então essas digitais elas aumentam a, a superfície, né, de aderência da nossa mão, dos nossos dedos. Tanto. Professor, Oi. quando a gente fica muito tempo na água, nossos dedos enrugam, certo? Isso. E eles enrugam pra gente conseguir pegar as coisas? Que Não, se. não, eles enrugam porque eles perdem água, né? Eles perdem Hum, uma parte da sua hidratação, né? Principalmente em água quente, né? Isso acontece bem mais rápido. Então, perde-se um pouco, né? Através do suor, tá? Porque assim, quando a gente está fazendo exercício dentro da água, a gente soa. não, Aliás, soa não, sua, né? Eu sempre falo errado. A gente sua. não, Tá nadando lá, nada, 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 tá suando. não. Sim, Suando água. sua na água, claro. A gente sua na água. Por quê? Se a água está muito quente, você tem que perder Ah, é calor. verdade. Você tem que perder calor. Como é que é o jeito do corpo perder calor? É jogar água para fora, certo? Só que nessa perda, não tem vento. Então, o que vai acontecer é basicamente que a nossa água vai ficar na outra água, né, que a gente está imerso, e aí os dedos começam a ficar enrugadinhos, tá? Quanto mais tempo Ah, eu você. achei que tinha alguma utilidade.
não tem nenhuma utilidade. É só uma coisa fisiológica mesmo. Então, as nossas digitais, elas são justamente para pegar, né? Então, se você conhece a lagartixa, por exemplo, a lagartixa, ela é tão fantástica, né, que se você olhar para os dedinhos dela, ela vai ter digitais, assim, generosíssimas. E uma coisa a mais que a gente não faz, que a lagartixa faz, é alterar a eletricidade estática, né, dos dedinhos dela para que ela consiga se agarrar até no vidro. Então, a lagartixa ela consegue se segurar virtualmente em qualquer tipo de superfície, o mais lisa que for, desde que ela esteja seca, tá? Então, para isso que serve a nossa digital. E ela está justamente ligada muito à nossa derme e a divisão com a epiderme ali. Beleza? Então, olha só quantas coisas nós... Opa! Acho que essa aqui está melhor. Olha só. Deixa eu ver. Esse aqui está melhor. Então, olha só. Ai, que ódio. Então, nós temos as terminações nervosas aqui na derme. Temos os corpúsculos de Meissner, né, que também são sensitivas. Os de Pacini, os de Ruffini. Nós temos as raízes pilosas, que dão a sensação quando o pelo é mexido. Esses bulbos de Krause, né? Então, cada tipo de terminação nervosa tem uma função específica, né? Cada uma vai ter o seu tipo de tato, né? O seu tipo de sensação. E, olha só, aqui está justamente o que eu falei para vocês, que é essa corrugação aqui, ó, que dá o aspecto às nossas digitais, né? Deixa eu ver outra aqui que deve mostrar, né? Ó. Oh, caramba. Então aqui está mostrando a glândula sudorípara, músculo eretor do pelo, glândula sebácea, o pelo, né, que nasce justamente bem próximo ali da hipoderme, o tecido adiposo, mas que se prolonga até para fora da epiderme. Os corpúsculos de Meissner, né, que aqui não mostra os outros, mas é um dos que são sensitivos. Artérias e veias que estão alimentando o tempo todo essa derme, não a epiderme, né, porque ela não é vascularizada, mas sempre a derme, né? E essa parte aqui de cima é a epiderme, aqui tem a derme. Beleza? Dúvidas? Não dúvidas? Então, olha só. Essa junção, beleza. Essa junção dermo-epidérmica, ou seja, da derme com a epiderme, são as células, né, que repousam sobre a membrana basal, que é onde é a ancoragem da epiderme e onde é possível fazer as trocas entre a derme e a epiderme, né? Também aqui nós temos filtros para transferência de materiais, as células inflamatórias e até as neoplásicas, ou seja, o câncer de pele, ele dá justamente entre essas duas camadas, na junção dermoepidérmica. Então, essa junção dermoepidérmica, né, ela é feita com tecido conjuntivo, e o tecido conjuntivo justamente está muito ligado a quem? Vocês lembram das moléculas? A gente falou o nome de algumas moléculas que todo mundo adora falar, sei lá, colágeno, queratina, né? O que essas coisas geralmente são vendidas como o quê? O colágeno, principalmente. Rejuvenescimento da pele? Rejuvenescimento da pele, né? Produtos de beleza, né? Tudo que tem colágeno é maravilhoso. Come pé de galinha. Uhum.
Então, Família pé de galinha. adoro pé de galinha, inclusive. Nossa, minha esposa fez um aqui com umas moelas que tava maravilhoso. Preciso comer de novo. Então, essa junção dermoepidérmica também, Jorge tem muito colágeno, né? Essa junção dermoepidérmica, ela é rica em colágeno, né? Agora, rica até certa idade. Por quê? Como ela é feita, né, essa junção é feita com tecido conjuntivo, lembra sempre que o tecido conjuntivo é um tecido conectivo, essa perda de colágeno acaba fazendo com que essa junção ela fique mais frouxa, né? Então o tecido acaba, né, a epiderme ela pode acabar começando a enrugar, pode começar a ficar mais flácida, justamente por falta dessa importante molécula aí que é o colágeno, a queratina, a fibrina, né? Então todas essas são muito importantes. Então a junção dermoepidérmica está muito ligada ao processo de envelhecimento cutâneo. Então, o que são doenças mecanoboliosas? O que parece mecanoboliosa? Algum chute? Algum palpite? Alguma coisa a ver com queimadura, sei lá? Tem a ver com queimadura, só que a queimadura ela não é mecanoboliosa, ela é fisioboliosa. A mecanoboliosa, ela aqui a gente está falando de doenças hereditárias autoimunes, são quando mecanicamente são criadas bolhas abaixo. Gente, mais 10 minutos a gente vai ter que trocar de novo de sessão, tá? Justamente essas são mecanicamente criadas bolhas abaixo da pele, com líquido, cerúmen, pode ser pus, né? A depender do tipo de doença, né? E ela vai dar justamente nessa junção dermoepidérmica. Então, epidermólise bolhosa, pênfigo bolhoso, pemphigose gestacional, lúpus eritematoso bolhoso. Todas essas doenças, elas fazem com que acumule-se líquido na junção dermoepidérmica e a pele começa a fazer bolhas, né, por todo pode ser localizado ou pode ser geral. A epidermólise bolhosa, por exemplo, ela é bem generalizada. O lúpus, ele pode ser mais localizado em face, costas, peito, coxas, né? O pemphigoide gestacional, principalmente no rosto também, né? Então, é justamente nessa junção dermoepidérmica que dá essas mecanobolhas, né? Então, as bolhas formadas mecanicamente pelo acúmulo de líquido. Tá? Então, veja aí, essas são a aparência do pênfigo e da epidermólise bolhosa, né? A diferença está justamente na quantidade de eritema. O que é o eritema, gente? Eritema, alguém lembra? Alguém já viu? Já ouviu? Foi todo mundo dormir. O eritema é essa vermelhidão, ó a diferença. Enquanto o pênfigo tem uma vermelhidão Eu tava muito... falando com o microfone desligado. Ó dó. Então, enquanto o pênfigo tem esse eritema, essa vermelhidão muito presente, olha só a epidermólise bolhosa, né? Então, ela não tem tanto eritema, apesar de ter em alguns pontos, ela é mais localizada, né? Então, no pênfigo ele é muito mais geral. Então, falando agora Como de... isso acontece?
Oi? professor? Como isso Essas- acontece? Essas duas É, doenças são autoimunes, são genéticas. isso que eu ia falar, elas são umas doenças genéticas, né? São doenças genéticas, isso. Essa aqui, principalmente, ela pode não ser compatível com a vida nos primeiros dias, né? A epidermólise bolhosa, a criança até consegue conviver um bom tempo com ela, né? Então, também é Nossa. desencadeada por fatores ambientais e estressores também. Tudo bem? Sim. Então, a hipoderme, né, a camada mais interna, ou seja, mais próxima do corpo, então olha só, interna, não externa, formada sempre de tecido conjuntivo e adipócitos. Quem são os adipócitos? Gordura. Gordura. Se é gordura, faz regulação térmica e absorve choque mecânico, né? Então, de novo, né, a imagem do gordinho se jogando na parede e o magrinho se jogando na parede. O gordinho se joga na parede e você vê a onda de choque passeando por toda a pele do gordinho. Isso não consegue nem chegar perto no magricelo, tá? Então, em relação à hipoderme, a gente tem alguns conceitos. Veja só. Lipogênese. Sempre que eu falar de gênese, eu estou falando de quê? De gordura. Não. Gênese, não lipo. Ai, perdão. Gênese é o quê? Do que fala o livro Gênesis da Bíblia, gente? Início, princípio. Início, princípio, a formação, tá? E lipo é o quê? Agora sim, Gordura. gordura. Então, É a formação da gordura. formação da gordura, ou seja, o acúmulo da gordura dentro da célula adiposa, é sempre influenciada por por esse hormônio aqui, ó, insulina. E quem produz a insulina é o pâncreas. O pâncreas é uma glândula de que tipo? Exócrina ou endócrina? É uma endócrina? Endócrina? Dos dois tipos. Dos dois tipos, é uma glândula mista, né? Ela faz a insulina e o glucagon para a corrente sanguínea e faz os sucos pancreáticos para fora do corpo, ou seja, para dentro do sistema gastrointestinal, tá? Então, essa insulina aqui, ela regula o quanto vai, na verdade, indiretamente, né? A insulina, ela regula a absorção de carboidratos, certo? Então, quando é necessário o estoque dos carboidratos, eles vão se transformar em gordura e aí sim eles vão passar a lipogênese. Então, quanto mais insulina, né, quanto mais carboidratos dentro de uma célula, mais vai haver o acúmulo de gordura, né? Então, é a relação aí gasto e versus o consumo de carboidratos. Estrógeno e prolactina, né? Então, dois hormônios importantes, principalmente na mulher, né? Então, elas vão regular justamente quanto entra e quanto sai de gordura, né? Ação lipogênica ou lipogênica ou lipolítica. O que é lipolítica? O que é lítico? Alguém sabe? Lítico. Se gênico ou gênese é formar, lítico é Vai reduzir, né? lítico é quebrar. Então, É ou quebrar. então liberar, né? Então, o estrógeno e a prolactina, elas vão potencializar mais a entrada, né, de gordura para dentro da célula durante a gravidez e a lactação. Por quê, gente? Durante a gravidez e lactação, a mulher vai precisar de muita reserva de energia?
Sim. Sim, né? Então, por quê? Ela precisa manter o corpo dela e ainda precisa dar de mamar para uma criança que mama a toda hora, né? Então ela consome muita energia. Não é à toa que muita mulher, né, emagrece muito durante a amamentação, muito mais. Tudo aquilo geralmente que ela ganhou na gravidez, né, ela vai acabar perdendo durante a amamentação e às vezes perde até um pouco mais. Então, olha como é que funciona. Através da insulina, esses ácidos graxos, ou seja, as partes do lipídio, né, que são ácidos graxos e glicerol, eles vão ser convertidos em gordura, ou seja, triglicérides, e depois vão, né, se precisar, eles vão ser armazenados como ATP, ou seja, ATP a gente já falou, é a molécula energética do nosso corpo, e é justamente a insulina que inicia a coisa toda. Então, veja lá. O que acontece nos primeiros dias de sintoma de um diabético? O diabético, ele engorda ou ele emagrece? Vou deixar a pergunta para daqui a 1 minuto, para a gente voltar, porque, de novo, o tempo está acabando.